Meus queridos e amados irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus seja com todos. Damos graças ao Senhor por esse belíssimo dia que Ele nos concede e especialmente por essa hora em que nós nos reunimos para estudar a palavra, refletir sobre a mesma. E na manhã de hoje nós temos uma razão bem especial, que a lição será ministrada por uma das professoras da classe do Escolar 2, a irmã Neide. Então, que o Senhor já tenha abençoado a sua vida e tenha dado a inspiração, a orientação para que todos nós, não só as crianças, aprendamos um pouco mais da palavra de Deus e sejamos abençoados por ela e glorifiquemos o santíssimo nome do Senhor nosso Deus. Boa tarde, meu nome é João Gabriel. Hoje vou ler um capítulo para vocês. Mateus 18, capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vós converterdes e não vós fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Obrigada pela sua participação e amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, na Tua casa nós nos encontramos, bem como dezenas de outros servos Teus estão fazendo das suas casas a Tua casa. E por isso, Senhor, clamamos a Tua bênção, a Tua orientação para cada um de nós, para cada família, para cada lar. Que a Tua paz, ó Deus, inunde cada espaço dessa residência, que a Tua paz inunde todo o nosso coração, bem como todo o nosso ser. Que a Tua alegria, ó Deus, esteja em nós de uma maneira contagiante. Por Jesus Cristo, nosso bendito e eterno Salvador, é que nós te oramos. Amém. Graças a paz, irmãos, cantaremos o hino do cantor cristão número 137, Pão da Vida. Enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. Eu estava com Deus no princípio. A paz do Senhor, queridos irmãos, quanto tempo! Hoje, o Escolar 2, a Escola Bíblica Dominical,
com Escola 2. E as professoras Neide e Débora, nós agradecemos a essa oportunidade. O nosso tema hoje, que iremos compartilhar com vocês, é sobre a fé. Como anda a nossa fé em meio a essa pandemia? Mas antes, eu irei fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, mais uma semana se inicia, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que esta semana, Senhor, mais uma semana, meu Pai, graças a Deus, o Senhor esteja guiando nossos passos com sabedoria. Que o Senhor tome a frente de tudo, meu Pai. Que o Senhor abençoe nossos lares, nossas famílias. Te agradecemos também, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo bíblico que irá acontecer. E esses irmãos, Senhor, que estão presentes, assistindo, aprendendo mais sobre Tua palavra, meu Pai. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Nossa fé sem as obras é mortal. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. E hoje o nosso estudo bíblico se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 3 e o versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas
Como experimentamos, vivenciamos a fé no cotidiano? É uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo, né? Como é que eu experimento essa fé no cotidiano, né? Essa tão falada fé. Então é importante que a gente converse sobre isso. A ideia aqui é a gente estudar a Bíblia juntos, né? Então vamos estudar, vamos ler juntos e fazer as perguntas certas e tentar trazer para a nossa vida, né, essas lições importantes sobre a fé. Então a nossa experiência de fé, ela começa a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Quando a gente toma a decisão de seguir a Cristo, de entregar a nossa vida ao Senhor, então a gente começa a vivenciar a fé. E a fé é algo que vai aumentando, né? Que vai crescendo na vida da gente. É um processo também, assim como o processo de santificação, a fé também é um processo. Vai tomando conta e cada vez ganhando mais espaço na nossa vida. Então, a gente crê que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados, né? A gente aprende quais são os propósitos de Deus na nossa vida, né? De ser uma família, né? Todos parte de uma única família, a família de Deus. E nós nós buscamos sempre a semelhança de nosso Senhor Jesus. Então, sobre a fé, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas lições que ela pode nos ensinar, certo? E aí a gente vai aí acompanhando algumas dessas lições. A primeira lição é essa que a gente está vendo aí. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas e nos aproxima de Deus. Para quem tem uma grande experiência de fé, sem dúvida consegue, né? Afirmar e confirmar, né? O quanto a gente consegue se aproximar mais de Deus e conhecer mais a Deus através da fé. Então é por meio da fé que nós temos a certeza das promessas de Deus, como a gente leu, como o Neide leu lá nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 11, né? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É algo bem complicado, tem muitas pessoas que têm dificuldade em acreditar em coisas que não vê. Mas é justamente por isso que a gente chama de fé. É certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. E a gente confia no poder de Deus, né? Sem a fé é impossível agradar a Deus, como essa música que a gente acabou de ouvir. As nossas ações, elas devem agradar a Deus. E essas ações, elas são justamente o resultado da nossa fé. Então, quando a gente tem quando a gente busca aumentar a nossa fé e a gente consegue, consequentemente, se aproximar de Deus, então a gente consegue entender sua vontade, a gente consegue entender os seus propósitos e, consequentemente, a gente consegue fazer aquilo que agrada a Deus. E a evidência da verdadeira fé na vida do cristão é que leva às boas obras. Então, tudo aquilo que a gente faz com base na fé agrada a Deus. Entretanto, às vezes a gente toma algumas atitudes que são até boas ações, mas quando essas boas ações elas não são resultados da nossa fé, isso não vale a pena. Inclusive o apóstolo Paulo fala que isso chega a ser pecado, quando a gente tem atitudes que elas não são resultados de uma fé em Deus. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar, né, sobre a fé, é que ela nos aproxima de Deus e nos dá a certeza, né, do cumprimento das suas promessas. A segunda lição a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus, considerando Cristo acima de todas as coisas. Então, nós temos aí o exemplo de Abraão e Isaque.
Então, Abraão, ele recebeu, Deus falou com Abraão e ele não desobedeceu, ele teve fé. Ou seja, a partir do momento que ele tinha que sacrificar seu filho Isaque. Qual o pai e a mãe que tem a fé que Abraão teve? De colocar o próprio filho para a morte. Ele acreditava na ressurreição do filho, mas graças ao nosso bom Deus, não aconteceu, porque Abraão teve fé, um homem de fé. Também temos o exemplo de Moisés, que trocou o conforto e os tesouros do Egito e foi, obedecendo a Deus, levou o povo do Egito, libertou da escravidão. E nessa sua caminhada com o povo do Egito, eles sendo perseguidos pelo exército e pelo faraó, teve um momento que o mar se abriu. Moisés, ali, ele não se desesperou não, ele teve fé, ele clamou a Deus e Deus ouviu, porque quando pedimos com fé, Deus nos escuta, não importa a situação que estamos vivendo, não podemos perder a fé. Então, a partir do momento que Moisés clamou, teve fé, pediu a Deus, o mar se abriu para o seu povo passar. Se perdermos tudo o que possuímos por amor a Cristo, significa que nossa fé estará mais viva do que nunca. Mas uma outra lição muito importante é que a fé também pode nos levar ao sofrimento. Às vezes, existem aí algumas orientações e mensagens, né, de prosperidade, enfim, e que você, quando tem fé, nada de mal vai te acontecer, né? E às vezes usam até versículos bíblicos, né, para dizer a fé move montanhas. É verdade. Mas a fé, como ela é um exercício, né, da vida do cristão, ela também pode nos levar a sofrimentos. A gente não está isento de sofrimentos devido por ter fé. Pelo contrário, a fé também pode ser a causadora de seus maiores problemas nessa vida terrena. E a própria Bíblia, ela deixa isso muito claro. Ela não só fala dos exemplos positivos, né, das pessoas, dos heróis da fé, de quantas coisas positivas alcançaram, mas ela fala também de alguns exemplos no próprio capítulo que a gente está lendo, que é o capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 37 até o versículo 38, fala de várias coisas que aconteceram com pessoas que exercitavam a fé, mas que sofreram. Então, por exemplo, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então, assim, eram servos de Deus, eram pessoas que tinham fé, mas que viveram situações como essas que a gente viu agora. Então é bom a gente pensar sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? De pandemia, né? De doenças. Às vezes a gente vê pessoas erradamente dizendo: eu tenho fé, eu não vou ficar doente, eu não vou pegar a Covid-19 porque eu tenho fé em Deus. E a gente sabe que não é bem por aí. A fé não nos isenta de sofrer alguns problemas, muito pelo contrário. E a gente pode justamente exercitar a nossa fé nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de problemas. Uma lição também muito importante é a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Lá na Bíblia tem muitas passagens de personagens bíblicos de grande fé que venceram grandes batalhas, feito Daniel, Sansão, Raabe, Davi. Daniel,
ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele adorava ao nosso Deus. Então, a partir do momento que ele desobedeceu ao rei, ele foi jogado, mas ele não perdeu a fé. Ele não foi comido pelos leões, porque Deus mandou um anjo para tapar a boca dos leões. Também tem outras passagens. Davi, com a sua fé, conseguiu matar um leão. Davi, com sua fé, conseguiu derrubar o gigante. Se olharmos para o hoje, como anda a nossa fé? Nós não podemos perder a fé. Esse ano de 2020 está sendo um ano muito complicado para todos, onde todos têm que ficar em suas casas por causa da Covid-19, onde igrejas estão fechadas, mas a igreja somos nós. Então não podemos perder a nossa fé, não podemos nunca desanimar. Vamos seguir os exemplos desses personagens, feito Daniel, Sansão, Raabe, Davi, Moisés, Abraão e muitos outros. E a última lição que a gente pode aprender sobre fé, última nesse momento agora, porque tem muito mais que a gente pode aprender sobre fé. Mas por hoje a gente vai ficar nessa quinta e última lição, que é a respeito da perfeição. Às vezes a gente pensa que ter fé é sinônimo de perfeição. A pessoa que tem muita fé é uma pessoa perfeita, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que não erra. E muitas vezes a gente não para nem para pensar que todas essas pessoas que a gente conhece as histórias bíblicas lá, heróis da fé, pessoas que tiveram experiências grandiosas de fé, de grandes vitórias nas batalhas, essas pessoas elas eram tão imperfeitas quanto nós somos. Têm a natureza pecaminosa tanto quanto nós. Então também tiveram seus momentos de medo, seus momentos de dúvidas, de incertezas, de insegurança. A diferença é que deram espaço, deram lugar à fé, e essa fé prevaleceu sobre os medos, sobre as inseguranças, sobre as incertezas. Então, a gente precisa entender que a fé, ela não vai fazer de nós pessoas perfeitas, mas ela vai nos mudar sim, ela vai nos transformar. A fé, a verdadeira fé, ela pode nos conduzir a um novo padrão de vida e nos levar à santificação. Então, a gente muda, a gente cresce e a gente amadurece a partir das experiências que a gente tem de fé. Como a gente viu logo lá no começo, a fé, ela nos aproxima de Deus. E na medida que nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos a sua vontade. E quando nós conhecemos a sua vontade, o nosso modo de viver, ele vai ser regido por esse princípio de fazer a vontade de Deus, que a gente sabe que é melhor, que é perfeita. Então, é importante a gente lembrar também que a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus. Ou seja, ela não sobrepõe a sua soberana vontade. Então, a vontade de Deus, ela sempre prevalece. E a nossa fé, ela está submetida, ela deve estar submetida à vontade de Deus. Às vezes pode parecer algo assim, tão difícil o exercício da fé, mas se a gente pensar que a gente está vivendo sob os cuidados de Deus, e quando a gente está perto de Deus, a gente não fica inseguro e nem com medo. A gente tem confiança de que Deus está cuidando, de que Deus está guardando, de que os desígnios dele são perfeitos e são os melhores, e cabe a nós buscar cada vez mais confiar nesse Deus. Lembrando que a gente é imperfeito e que a gente deve viver sempre na dependência de Deus. Então, por hoje é isso, que a gente possa estar buscando realmente exercitar a nossa fé, buscando conhecer um pouco mais, estudar mais sobre fé. Esse capítulo todo de Hebreus, versículo 11, fala muito sobre fé, que a gente possa dedicar do nosso tempo para essa leitura,
para reflexão sobre o que essa passagem traz para a gente, que a gente possa trazer para a nossa vida, no dia a dia, o exercício da fé cristã. Meus irmãos, quero trazer nesse instante os nossos avisos. Hoje à noite, a partir das 18 horas, nós estaremos retornando a esse canal com a proclamação da palavra de Deus, mais uma vez com o culto da nossa igreja. Agradecemos a todos os irmãos que têm nos assistido, a todos os amigos do Facebook também que têm nos assistido no YouTube, e mais uma vez eu quero pedir que os irmãos, aqueles que nos assistem, façam a sua inscrição, se inscrevam no nosso canal. Nós queremos alcançar 4.000 inscritos. Estamos muito longe disso. Então, se os irmãos se inscreverem e divulgarem para que outras pessoas possam também se inscrever, nós alcançaremos esse número desejado. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Senhor pela vida de cada um de nós, pela sua família, que o Senhor tem preservado até agora, tem nos sustentado com as suas mãos poderosas e não tem permitido que nós sejamos alcançados por esse vírus tão letal. Deus seja louvado por estar protegendo a cada um de nós. E mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pela fidelidade que os irmãos estão tendo na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Que o Senhor corrobore em ricas bênçãos sobre todos vós e todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Amém. Oremos. Ó Deus amado, Paizinho querido, nós mais uma vez estamos aqui muito agradecidos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Deus, porque mesmo diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, o Senhor tem permitido que a Tua igreja possa se encontrar, que a Tua igreja possa se reunir para estudar a Tua palavra e também para Te adorar. Obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a viver aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. Que cada um dos Teus filhos possa realmente exercitar a fé, possa aumentar a fé a partir das experiências que a gente vive. Que nós possamos buscar cada vez mais conhecer a Tua vontade e fazer a Tua vontade, e que a nossa fé possa realmente produzir frutos, que esses frutos possam ser conhecidos, Senhor. Que os Teus filhos possam estar buscando cada vez mais a Ti. Meu Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Fica, Senhor, conosco, nos ajudando em todos os momentos, para que nós não venhamos, Senhor Deus, perder a fé, mas que, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de dúvidas e incertezas, nós possamos nos apegar a Ti, porque Tu és um Deus fiel e que tem cuidado de nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pelo sol da